Olá, muito boa tarde a você. O Ministério Público pretende pedir a quebra dos sigilos bancário e telefônico de todos os presos envolvidos no esquema de superfaturamento do estádio Mané Garrincha. Os ex-governadores José Roberto Arruda e Agnello Queiroz e o ex-vice-governador Tadeu Filipelli cumprem prisão temporária na carceragem da Polícia Federal, acusados de comandarem a quadrilha que desviou pelo menos 900 milhões de reais das obras da arena mais cara da Copa do Mundo. A suspeita de superfaturamento e desvio de quase R$1 bilhão na reforma do estádio Mané Garrincha, em preparação para a Copa de 2014, levou a Justiça a bloquear os bens dos 3 políticos presos na terça-feira. Foi autorizado o bloqueio de R$10 milhões do ex-governador do DF, José Roberto Arruda, R$10 milhões do também ex-governador Agnello Queiroz e R$6 milhões do ex-vice-governador Tadeu Filipelli. Além dos políticos, outros 7 servidores empresários também tiveram seus bens bloqueados, um total de R$50 milhões. Todos foram presos temporariamente. Se a Justiça decidir, pode converter as prisões em preventivas, que é por tempo indeterminado. As investigações ainda devem trazer mais desdobramentos, porque o Ministério Público deve pedir a qualquer momento a quebra de sigilo bancário e telefônico de todos os detidos. As prisões aconteceram depois da delação premiada dos executivos da Andrade Gutierrez. A empreiteira e o grupo Via Engenharia formaram um consórcio que reformou o estádio Mané Garrincha. As 2 empresas também tiveram R$100 milhões bloqueados. Os advogados de todos os 2 ex-dirigentes disseram que ainda não irão se pronunciar. O advogado de Filipelli adiantou que entraria com pedido de revogação da prisão nesta quarta-feira. Olha, o que impressionam são os valores dos desvios dessa obra. Exatamente. Olha, a expectativa, ou pelo menos a denúncia, a suspeita, é que tenham sido superfaturados R$900 milhões. Porque é a diferença entre o valor originalmente anunciado da obra, da ordem de R$600 milhões, para o valor final dessa obra, que foi de R$1,570 bilhões. É preciso verificar também, nesse período de construção da obra, outras pessoas que podem ter colaborado para isso, né? Porque, afinal de contas, enquanto a obra se desenrolava e foram levados 1000 e tantos dias para a sua execução, havia ali órgãos de controle inclusive instalados dentro do Mané Garrincha em obras, né? Para verificar, para conferir cada uma das despesas que eram feitas, cada pagamento que era realizado de cifras astronômicas e tal. Essas pessoas todas, esses técnicos, certamente têm o que explicar ou como explicar esse superfaturamento de R$900 milhões. O fato de os presos terem tido os bens bloqueados na ordem de 10 milhões 10 milhões outro, 4 milhões outro e tal, são números também que ficam bem distantes desses 900 milhões que fazem parte da suspeita de irregularidades em torno da construção do Mané Garrincha. Eu tive a informação ontem ainda de que pelo menos uma das pessoas que foram levadas para depor ontem, nesse caso, já sinalizou a intenção de propor um acordo de delação premiada. O governo conseguiu reunir a base aliada na Câmara e aprovar na noite desta terça-feira ontem a medida provisória que mantém a liberação do Fundo de Garantia a trabalhadores que fazem aniversário no segundo semestre. E conseguiu ainda barrar o avanço da proposta de emenda à Constituição que tenta emplacar eleições diretas já. Demorou, mas o governo conseguiu. A oposição obstruiu a sessão por mais de 4 horas, a favor de eleições diretas, tema que seria discutido nesta quarta na Comissão de Justiça, e a proposta acabou sendo retirada da pauta durante a noite. Na primeira chance de mostrar que ainda tem o apoio do Congresso, o governo escolheu um projeto com apelo popular e aprovou em votação simbólica a medida provisória que permite o saque das contas inativas do FGTS de quem ainda não retirou. A medida provisória também aumenta a remuneração das contas do Fundo de Garantia e os trabalhadores terão direito à metade do rendimento já a partir deste ano. Agora, a matéria segue para o Senado, que tem até o dia 1º de junho para votar a medida e garantir o direito ao saldo do fundo de quem nasceu entre os meses de setembro e dezembro. Irrigou já
a economia, vai continuar irrigando, porque 14 milhões de brasileiros ainda não receberam o FGTS. Se depender da equipe econômica, a crise política não pode atrapalhar a recuperação do crescimento do Brasil. Eu vejo um compromisso do Congresso interessante. O Congresso diz, não, o Congresso tem que mostrar que não vai parar. Parado desde quarta-feira, ontem, o Congresso voltou a trabalhar. Exatamente. E é isso que se espera mesmo do Congresso Nacional, né? Porque, afinal de contas, se tem um interesse particular de determinados partidos para destituir o presidente que os tirou do poder, há também um interesse que é muito maior de toda a população. Você imagina se não tivesse sido votada essa medida provisória de ontem, né? Aquela que torna lei e, portanto, não promove nenhum tipo de interrupção nesse serviço, nesse programa que está devolvendo ao contribuinte o dinheiro de contas inativas do FGTS que estava em poder da Caixa Econômica Federal. Então, assim, havia ali o interesse de 14 milhões de brasileiros, 14 milhões e 800 mil brasileiros que ainda não receberam esse dinheiro. Imagina se o Congresso ia faltar a eles. Há muitos assuntos como esse que interessam, que são do interesse da grande maioria da população, que não tem nada a ver com picuinhas políticas, nem muito menos com a própria crise política que se estabelece. É inegável que ela existe, é gravíssima e como a gente tem acompanhado por aí. Só um detalhe interessante é que muita gente ficou pensando que todo esse dinheiro que a Caixa está tirando dos seus cofres para distribuir com os trabalhadores, é dinheiro dos trabalhadores. Tanto assim que, apesar dessa distribuição de dinheiro do FGTS, a Caixa registrou um lucro de mais de 81% no primeiro trimestre deste ano. Só entre janeiro e março, a Caixa Econômica Federal registrou um lucro de 1 bilhão e 400 milhões de reais. E no primeiro teste do governo para retomar as reformas no Congresso, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado deu como lido o relatório sobre a modernização das leis trabalhistas. Mas houve muito bate-boca entre os senadores que quase chegaram à agressão física. Antes mesmo de começar a audiência pública, marcada para ouvir especialistas, os senadores já falavam em impedir a leitura do parecer do relator Ricardo Ferraço, favorável à reforma trabalhista. Às 9 horas, nós não tínhamos quórum para abrir os trabalhos dessa comissão, nem para audiência pública, para a sessão ordinária que tem audiência pública. Enquanto a oposição insistia em dizer que não havia condições de avançar os trabalhos por causa da crise política, o líder do governo no Senado saiu em defesa da agenda já marcada pela comissão. Quando se fixou hoje para a leitura do relatório e dada a vista de uma semana, não havia crise, não havia nada. Portanto, esse calendário de hoje não é para salvar o governo, nem salvar nada de aparência do Congresso. Há interpretações diferentes sobre se nós devemos ou não ler o relatório do senador Ferraço. Quem acha que sim, não que nós é devemos... essa votação. É essa, senadora. Quem vota no recurso, vota sim. Não vamos complicar mais, por favor. O presidente da comissão, Tasso Gereissati, colocou em votação o recurso que pedia o adiamento da leitura do relatório. Por 13 votos a 11, venceram os governistas. Inconformada com a derrota, a oposição partiu para cima do presidente, que deu o relatório como lido e suspendeu a sessão. A leitura do relatório do senador Ricardo Ferraço virou um cavalo de batalha porque foi o primeiro teste do Planalto depois da crise envolvendo a delação dos donos da JBS. A reforma trabalhista avançou no Senado. O parecer agora será apresentado em outras duas comissões que analisam o tema. As votações são o próximo passo e já estão marcadas para a semana que vem. A crise institucional é brutal, é devastadora, mas cabe ao presidente da República se defender. O que nós precisamos continuar fazendo aqui é trabalhando. O governo é apenas um dos componentes da nossa sociedade, que tem os trabalhadores, tem os estudantes, tem os empresários, tem as outras instâncias de governo. E o que nós estamos fazendo é pensando no país. À tarde, o relator Ricardo Ferraço recebe o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, para discutir o relatório da reforma trabalhista. Enquanto isso, Temer retoma a rotina recebendo os senadores do PMDB. Pelo menos 17 parlamentares estão agora no Palácio do Planalto. E os detalhes estão chegando
com a Renata Dourado, o governo tentando dar aquele clima de normalidade, né, Renata? Exatamente, depois de vários dias com uma agenda, né, muito interno, enfim, a gente sabendo que as articulações continuam, mas hoje sim é uma agenda pública com vários encontros. O presidente Michel Temer também vai se reunir com empresários. Mas olha que interessante, Rodrigo, são 17 senadores do PMDB, como você bem disse, né, que participam aí dessa reunião, mas o líder do PMDB no Senado, o senador Renan Calheiros, não participou, não se sabe se ele foi ou não convidado, o fato é que ele não participou e olha só, estava prevista a ida dele até essa grande manifestação hoje, que vai acontecer, daqui a pouco a gente mostra imagens ao vivo, já está acontecendo, daqui a pouco a gente mostra ao vivo como é que está essa movimentação, mas estava prevista a ida dele lá com esses manifestantes, inclusive fazendo um discurso. O fato é que ele não compareceu, pelo menos pela parte da manhã, não sabemos se à tarde ele vai comparecer ou não, a gente tentou contato com a assessoria, mas a assessoria também não confirma aonde o senador está. Ele que publicamente já se manifestou aí contrário a várias reformas, as reformas do governo do presidente Michel Temer, inclusive a reforma trabalhista também, né? Por falar em reforma trabalhista, a oposição aí diante de toda essa confusão que a gente viu aí, pensa na possibilidade de entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando a forma como foi lido esse relatório, esse parecer aí na Comissão de Assuntos Econômicos. Então a gente vê realmente que nem o partido do presidente Michel Temer está totalmente unido com relação a ele. Um outro partido também muito importante, que é o PSDB, a gente percebe aí que os tucanos foram fundamentais também para aprovar esse texto aí nessa comissão, mas hoje à tarde, às 3 horas da tarde, os tucanos, o pessoal do PSDB vai se reunir, os líderes do PSDB vão se reunir, Rodrigo, para definir se realmente permanecem ou não na base do governamental, na base do governo. Por falar em tucanos, ontem o senador afastado, Aécio Neves, pela primeira vez veio a público se explicar diante de toda aquela confusão envolvendo o nome dele. A gente lembra aqui que tem gravações dele falando com o empresário Joesley Batista, pedindo 2 milhões de reais para pagar advogado, dinheiro este que foi dado. Um primo dele recebeu, o primo dele está preso, a irmã dele também está presa, então, até então, apenas advogados estavam falando, ou então nota, ele emitindo nota, mas ontem não. A assessoria dele divulgou um vídeo, nós separamos um trecho desse vídeo, ele se explicando aí diante de toda essa confusão. Vamos ouvir. Há cerca de 2 meses, eu pedi à minha irmã Andréia que procurasse o senhor Joesley e oferecesse a ele a compra de um apartamento onde minha mãe vive há mais de 30 anos, herança de seu ex-marido e que havia sido colocado à venda. Com parte desses recursos, eu poderia então pagar as despesas com a minha defesa em inquéritos que tenho certeza serão arquivados. E fiz isso porque não tinha dinheiro, não fiz dinheiro na vida pública. Essa armação me tornou hoje alvo de acusações e de suspeitas e levou a medidas injustificáveis, como a prisão de meus familiares que não cometeram, reafirmo aqui, nenhum ato ilícito. Esperar agora para ver se essa ou outras explicações do senador afastado serão convincentes, serão fundamentais aí, porque a gente lembra que o Supremo Tribunal Federal deve analisar um recurso da Procuradoria-Geral da República que pede a prisão do senador afastado. A gente lembra também que o ministro Edson Fachin negou esse pedido de prisão, mas a Procuradoria entrou aí com recurso e aí a qualquer momento o plenário, aí os 11 ministros do Supremo devem analisar esse pedido do Procurador-Geral da República. Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua acompanhando a situação. Cláudio Humberto, Aécio Neves tem muito a se explicar, porque tem ainda esse pedido de prisão. Pois é, e é o seguinte, ele, é claro que ele tem todo o direito de defesa, fez bem em gravar isso e para tentar se explicar a opinião pública, aos seus eleitores, mas há coisas muito mais graves do que os 2 milhões, ou o dinheiro que ele pediu, a operação que ele disse que pretendeu fazer com Joesley Batista para pagar os seus advogados. Há na conversa entre os dois, além dos muitos palavrões pelos quais ele também se desculpou nesse vídeo, há também conversas sobre obstrução, que podem ser caracterizados como obstrução à justiça, obstrução à Lava Jato, tentativa de manipulação do trabalho investigativo do Ministério Público, da Polícia Federal, enfim, tem muita coisa grave mesmo que justificaram as medidas que foram impostas contra o senador pelo ministro Edson Fachin. Quanto ao Senado Federal, ontem a gente viu lá aquela confusão toda, aquela veemência, aquelas pessoas com o dedo em riste, umas até tentando ou fingindo que tentam agredir os outros. Não acredito na sinceridade de nada disso, né? O que eles estavam disputando mesmo era os holofotes e conseguiram. E movimentos sindicais prometem parar a cidade em mais um protesto contra o presidente. Ônibus de fora não param de chegar e o acesso à esplanada foi bloqueado para carros ainda de madrugada.
Vamos saber qual é a situação neste momento com a repórter Érica Blaine, já está com a gente por aqui. Boa tarde, Érica. Movimentação por aí? Olá, Aurengo, boa tarde a todos. Nós estamos aqui na plataforma inferior da rodoviária do Plano Piloto, pertinho do Teatro Nacional, por onde estão passando cerca de 25 mil pessoas neste protesto no dia de hoje. Essa informação é da Secretaria da Segurança Pública, que são essas pessoas que estavam estacionadas, concentradas ali perto da Torre de TV, onde existem 500 ônibus parados. Os manifestantes estão por aí, como vocês estão vendo, participando aí, querendo participar também desse link, né? E o negócio é o seguinte, quem tem que vir para o centro de Brasília, na verdade deveria evitar, mas quem tem que vir deve seguir aí pelas avenidas S2 e N2, que são aquelas que passam por trás dos ministérios, porque a esplanada dos ministérios, como você bem falou, está fechada para o trânsito desde a madrugada. Agora ela está completamente fechada. Nenhum veículo desce aí da rodoviária do Plano Piloto até o Congresso Nacional. Lá já existem alguns outros manifestantes que estão concentrados aí desde mais cedo, e essas são algumas medidas preventivas para ter maior controle aí da ação dos manifestantes, né? Outra medida preventiva também da polícia adotada aí na cidade foi colocar tapumes para evitar depredação, ação de vândalos que insistem aí. Nós estamos aqui com eles tentando impedir, né, esse link, impedir nosso trabalho, mas é isso, já saíram, vamos continuar a informação. A polícia e as forças de segurança colocaram tapumes ao redor dos ministérios para evitar que haja depredação dos prédios públicos. Voltamos a qualquer momento, mais informações na segunda edição do Band Cidade. Até lá. Valeu, Érica, obrigado. Bravamente seguiu com o boletim aí. Ela está lá justamente para mostrar essas manifestações lá na esplanada dos ministérios. E olha, a seguir, rodoviários param e Brasília amanhece sem ônibus. O Band Cidade volta já.